Mas as responsabilidades, como vocês estão vendo a transferência? Quero começar pelo senhor capitão Cássio, como está vendo até o papel dos bombeiros em Santa Maria? Eu vejo com uma certa preocupação, não sei se bem é essa palavra, mas eu vejo com uma preocupação, porque como eu disse antes, aquilo ali era uma engrenagem, um pouquinho de cada um, né, a responsabilidade. Se as pessoas que entraram lá tivessem tomado devidos cuidados, que não se tem, que a gente tem essa tranquilidade, o bombeiro, se tivesse dado uma agilizada, porque se tivesse, como disseram que venceu em agosto, teria que dar uma agilizada. Eu hoje falo com tranquilidade, nenhum alvará sai de Lajeado com mais de 20 dias. 20 dias é o meu prazo é o prazo máximo que tem para um estabelecimento vir, nos trazer a documentação, nós fazermos a inspeção e liberar o alvará. 20 dias. A não ser que tenha algum problema maior, e aí nós vamos dentro do que a lei nos permite, né? Inclusive, temos alguns que já estão no Ministério Público em andamento para termos de ajuste e conduta. Então, o que eu vejo lá que foi a engrenagem falhou, né? Desde o engenheiro, que até ontem falou na televisão, né? Que ele disse que ele tinha projetado uma coisa para fazer o teto daquela boate, e o próprio proprietário, por vias próprias, modificou o projeto dele. O proprietário, que por ter feito isso, sem pedir autorização, por ter feito uma reforma no seu estabelecimento sem comunicar ninguém que ele estava feito, e é um dos grandes problemas que nós temos hoje nas edificações nossas, porque o bombeiro faz a inspeção e o próximo alvará ou a próxima inspeção será daqui a um ano para estabelecimentos de risco médio e grave, e grande e médio. Então a gente leva um ano para fazer essa inspeção de novo, porque eu tenho todos os outros estabelecimentos que estão entrando com os projetos, que estão entrando, que estão as outras renovações. Então muitas vezes se faz modificações sem pedir autorização nenhuma, e deveria ser feito isso. Vou fazer uma modificação, vou lá no bombeiro, vou ver se está de acordo antes, para que eu possa fazer essa modificação. Porque daqui a pouco eu estou fazendo bretes lá dentro do meu estabelecimento sem pedir autorização, e o bombeiro só vai ter o conhecimento daqui a um ano. Isso não ocorre aqui em Lajeado? Normalmente não está ocorrendo. Normalmente não ocorre. Não vou citar todas porque eu não... como eu digo, eu assumi o Corpo de Bombeiros em Lajeado fazem 5 meses. Então eu não conheço todos os estabelecimentos. Não tem, até porque a gente... Lajeado reúne 25 municípios. Não é só o município de Lajeado. Nós pegamos todo o entorno, né? Então, os grandes, que são a maior preocupação nossa hoje, estão ok. Os grandes estão ok. Claro, existem locais menores que existe essa concentração de público, e aí eu entro num outro detalhe, que a minha preocupação como comandante dos bombeiros, e eu externei isso por meu objetivo desde que eu cheguei aqui, não é só a boate. Eu tenho preocupação com creches. Nós temos creches, já não aconteceu em Uruguaiana há 1 ano ou 2 atrás. É local de concentração de público. Tem creche que tem 100, 150 crianças num turno. E aí, estamos em dia, será? Escolas municipais, escolas estaduais. Eu achei interessante, porque antes de irmos para o segundo bloco, quando nós poderemos falar mais especificamente dos problemas da nossa região e discutirmos, esta questão das responsabilidades, me chamou a atenção também o governador do estado, chamando a atenção do comandante dos bombeiros, quando o comandante disse que ele dava liberação, ele dizendo que não, quem dá o alvará, quem libera, de fato, é a prefeitura. Como é que viu essa questão da transferência de responsabilidades nas ordens posso, públicas? Bem rapidinho, só. Até essa questão de alvará, isso não funciona, não existe um padrão no estado, como é que eu vou dizer assim... Até agora, há pouco antes de eu vir para cá, a Roca Salles me ligou, porque tem um sargento aposentado nosso que está trabalhando na prefeitura lá. E ele me ligou pedindo, como é que a gente pode ajudar? Lajeado funciona da seguinte maneira. O alvará da prefeitura não sai sem o alvará do bombeiro, e vice-versa. Aqui existe esse acordo. Só que eu não falo pelos outros municípios do estado. Lajeado funciona assim. Então, não existe em qualquer estabelecimento de Lajeado que tenha o alvará, ele não vai ter um sem ter o outro. Isso no plano administrativo. Quando não aceita esse plano administrativo, cai lá para o Estado juiz, que vai ter que analisar. E esse Estado juiz,
na sexta-feira ele vai até às 6h30 da tarde, depois ele ingressa no plantão. Aí tem os juízes plantonistas. Então, em última análise, se tiver discussão a respeito da questão administrativa entre bombeiro e município, fica lá com a área do Dr. Johnson. Mas antes, isso vai ficar mais claro no segundo bloco, eu só gostaria que tu falasses também, Carlos, dessa questão das responsabilidades, porque talvez o nosso telespectador esteja falando, poxa, um está empurrando para o outro, um está acusando o outro. Como é que vocês veem isso, essa questão? Bom, o Ministério Público, pegando de Santa Maria para cá, o governador, quando lançou de que uma crítica ao comandante dos bombeiros e dizendo que o bombeiro não decide, ele afastou uma das braços do Estado, que é o Corpo de Bombeiros, e o chefe de toda a segurança do Estado na questão do Poder Executivo é o governador do Estado. Então ele desautoriza o comandante dos bombeiros e, ao mesmo tempo, ele está imputando a responsabilidade da liberação do licenciamento ao município de Santa Maria. Como disse o capitão Cássio, em Lajeado há um acordo de cavalheiros em que nenhum e nem outro, município e Corpo de Bombeiros, ele expede liberação sem que ambas as instituições, vigilância sanitária, enfim, todos os atos administrativos, seja dos bombeiros, da questão técnica, da questão de segurança e das questões outras que estão a cargo do município, se liberam. Como disse antes, havendo essas situações, essas lacunas da legislação, tanto estadual, federal e a qualidade dos municípios, está o Ministério Público com uma equipe de promotores fazendo uma compilação de todas essas legislações e, nos próximos dias, irá propor ao gabinete do governador um projeto de lei para que seja uniformizada essa legislação em nível de Estado do Rio Grande do Sul, de modo a propiciar não só aos municípios, aos agentes públicos e aos bombeiros, então ao Estado, enquanto fração bombeiro, um melhor regramento administrativo. Isso pode vir através do Ministério Público? Isso não. O que o Ministério Público tem é uma força-tarefa que está fazendo vai fazer um sugestionamento ao gabinete do governador, que, obviamente, através de um projeto de lei, mandará à Assembleia Legislativa. Mas eu ratifico o que disse antes. Todas essas questões que estiverem em falta de sintonia entre o particular, o empreendedor, o empresário do ramo da diversão noturna ou diurna, se ele desconforme com os laudos do município ou dos bombeiros, essa situação acabará no judiciário. Juiz Johnson, eu ouvi o governador falando que ele estava, inclusive, pedindo para que o Procurador-Geral do Estado olhasse toda essa legislação no Estado. Procurador-Geral de Justiça. De Justiça do Estado, obrigado. Como é que o senhor viu essa questão das responsabilidades e neste caminho que o doutor Carlos Fiorioli levou? As responsabilidades, elas vão ser definidas, né, a par de toda essa discussão, né, elas vão ser definidas no âmbito de um processo, de vários processos judiciais. As responsabilidades, na verdade, elas são de 3 ordens. A responsabilidade civil, a regra do artigo 186 do Código Civil. Não tenho dúvida de que serão ajuizadas várias demandas buscando a indenização, buscando a reparação dos danos de ordem civil, né? E aí a indenização pelo dano moral, a indenização pelos danos materiais, o pensionamento dos familiares das vítimas, dos pais, irmãos. Hoje a jurisprudência é pacífica quanto à indenização pelo dano moral, não só aos pais, mas também aos irmãos, né? Esta é a responsabilidade civil. E ela vai ser medida, vai ser avaliada dentro de um processo judicial. Tem a questão da responsabilidade do Estado e do município, que também vai ser avaliado dentro de um processo judicial.
a questão do agir omissivo do Estado vai ser investigado dentro de um processo judicial. E a responsabilidade criminal, por último. Né? A responsabilidade criminal daqueles que deram causa, né? E que vão ser acusados pelo Ministério Público enquanto representante dos interesses da sociedade perante o Poder Judiciário, por homicídio culposo, enfim. Né? Vi ali que tem várias capitulações, outros delitos. Eu acho que o incêndio vai estar subsumido no homicídio, mas já se fala num dolo eventual. Né? Isto poderá até desembocar num procedimento na vara do júri de Santa Maria. Né? Se, porventura, o Ministério Público, depois de receber toda essa compilação que hoje está sendo feita no inquérito policial, se o promotor de justiça, que é o dono, o titular da ação penal, aquele que vai desencadear, vai pedir, né, ao Estado juiz, né, a punição daqueles que praticaram, e isto vai, é o que nós denominamos de devido processo legal, com contraditório, assegurando as garantias do contraditório pela defesa, né, isto pode até, se o titular da ação penal assim o entender, né, de denunciar por dolo eventual, isto poderá, porque se trata de delito de homicídio, isto poderá desembocar num processo perante, ser julgado pela própria sociedade. Ser julgado pela própria sociedade, porque o Tribunal do Júri, né, é a instituição das mais democráticas, é a participação da sociedade e da população no judiciário. Então, mas resumindo, as responsabilidades, elas são de 3 ordens. A responsabilidade civil, né, que vamos, e isto é muito doloroso, né, é transformar o valor vida em pecúnia. Né? A responsabilidade criminal, né, porque houve um dano, o crime sempre é um ato danoso, né, ele tem, na sua essência, o dano. Né? Então, vai-se desembocar num procedimento que poderá resultar, né, numa sanção de ordem criminal, numa pena de prisão. Né? E a responsabilidade administrativa, né, dos agentes públicos. Né? Se o Estado, efetivamente, esta questão que hoje está em debate, né, se houve omissão, se houve um agir negligente, se houve imperícia, se houve omissão do Estado, essas questões documentais, né, que dizem respeito a alvarás, se o alvará estava vencido ou não, se isto, né, infringiu a lei. Né? Então, isso tudo vai ser apurado e vai desembocar, não tenho dúvida nenhuma, vai desembocar, né, em várias demandas judiciais. Um longo processo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, até mais. Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, com o capitão Cássio Consati, o promotor de justiça Carlos Augusto Ferioli e o juiz de direito, o diretor do Foro de Lajeado, Luiz Antônio de Abreu Johnson. É isso mesmo, né? Nós agora falaremos sobre, mais especificamente, sobre a nossa região. E eu quero começar com o Ministério Público, com Carlos Augusto Ferioli, que faz parte do Ministério Público, um Ministério Público bem atuante. Como é que está, afinal, a nossa região nesta questão de segurança, nesta questão de fiscalização? Bem, a partir de Santa Maria, do fato de Santa Maria, já na segunda-feira o Procurador-Geral de Justiça, ele determinou que em cada comarca um promotor, no mínimo, ele é o promotor vinculado a uma determinada promotoria, ele deva já, de imediato, fazer os devidos contatos, principalmente com o município, com bombeiros, enfim, aglutinar as pessoas que estão vinculadas às questões que envolvam segurança
principalmente em aglomeração de pessoas, e dar os encaminhamentos de fiscalização. E, enquanto isso, o Ministério Público está, como eu disse antes, reorganizando as legislações para fazer uma proposta ao gabinete do governador e a partir dali, o devido processo legislativo até nós termos uma melhor base legislativa para operar no caráter administrativo. Então, aqui em Lajeado, sei que o colega Faquineto, que